Eu sou o Seth e sejam bem-vindos ao canal Settling. Várias histórias em comum entre os caminhoneiros são os avistamentos de criaturas e seres sobrenaturais nas estradas, algo que dificilmente uma pessoa que não viveu vai acreditar. Veremos mais uma dessas histórias no relato de hoje. Boa noite, meu nome é Rogério Andrade, trabalho como motorista de ônibus de viagens há mais de 15 anos. Já percorri por quase todas as rodovias e capitais pelo Brasil. O que vou compartilhar com vocês hoje é um relato que o deixou marcado para sempre nessa profissão. E muitos podem achar que é mentira, mas aconteceu comigo e com meus passageiros numa noite em que nada parecia normal. Era uma noite tranquila de sexta-feira, e eu estava a caminho de Recife saindo de Fortaleza. O ônibus estava relativamente cheio, com passageiros ansiosos para chegar ao seu destino. A viagem estava indo tudo bem, tudo tranquilo e o clima estava agradável, apesar do céu estar um pouco nublado aquela noite. Estávamos na BR-116, uma estrada que, apesar de ser bem movimentada durante o dia, se tornava bastante deserta e silenciosa durante a noite. Por volta das 10 horas, começamos a passar por um trecho da estrada que era conhecido por ser pouco frequentado e cercado por uma vegetação densa. A visibilidade estava diminuindo devido a uma leve cerração que começou a se formar. Eu estava dirigindo calmamente, mas ainda assim tentando manter o ritmo da viagem, quando percebi algo estranho na estrada. Parecia um brilho fraco distante, como se alguém estivesse acendendo uma lanterna no meio da pista. Parei o ônibus rapidamente achando que alguém estava na via e desci para investigar. O que eu encontrei foi realmente uma pessoa, uma figura estranha, encapuzada e usando roupas escuras. Estava ali, parada no meio da estrada. Eu já pensei que fosse algum bandido, então peguei uma certa distância. Comecei a perguntar o que aquele homem estava fazendo ali, mas a figura não se movia. Estava apenas ali, parado. Mas eu decidi me aproximar para ver se ele precisava de algum tipo de ajuda. Quando eu cheguei perto, a figura virou a cabeça lentamente em minha direção. Quando eu olhei os seus olhos, eles emitiam algum tipo de brilho estranho, quase como se fosse prateado. Algo estava muito estranho naquilo, e a sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim. Essa pessoa começou a se mover lentamente na minha direção. Eu fiquei com muito medo e corri rapidamente para dentro do ônibus e dei a partida em velocidade máxima, tentando ignorar o que eu tinha visto e seguir a viagem. A viagem se seguiu, mas o clima do ônibus havia mudado. Muitos passageiros estavam inquietos por terem visto aquela cena. Alguns mencionaram ter visto uma figura como um vulto seguindo o ônibus. Ninguém parecia entender o que estava acontecendo, mas todos estavam claramente desconfortáveis. A estrada começou a ficar cada vez mais escura devido à cerração. O silêncio fazia parecer como se o nosso ônibus fosse o único naquela estrada. De repente, a temperatura dentro do ônibus começou a despencar. Eu senti uma sensação muito fria. Olhei para ver se o ar-condicionado estava ligado, mas não estava. Eu tentei manter a calma e ligar o aquecedor, mas aquela sensação de frio não parava. Os passageiros lá atrás começaram a murmurar alguma coisa. Até que eu ouvi gritos lá atrás e dei uma olhada para eles. Muitos deles estavam com uma figura de medo extremo. Olhei pela janela e vi uma sombra se movendo rapidamente ao lado do ônibus. A sombra parecia seguir o nosso ritmo. Por um instante eu tentei acelerar para ver se eu conseguia despistar aquilo, mas aquilo continuava. Parecia ser algum tipo de animal, mas aquela coisa era muito grande. A fisionomia parecia com algum tipo de urso ou uma fera peluda, mas o som que aquilo emitia enquanto corria ao nosso lado era diferente de tudo que eu já tinha visto. Era como se fosse uma mistura de leão e algo como gritos humanos contidos, como se tivesse engasgado com alguma coisa. Eu, como reflexo, virei em direção àquela coisa e se jogou para dentro do matagal. A gente seguiu em velocidade máxima para a próxima cidade, mas todos ali sentiam que aquilo ainda estava seguindo o ônibus, mesmo que por dentro da mata. Eu parei no posto de combustível de uma cidade próxima. Enquanto abastecia, eu contei a história pro frentista. Eu achei que ele iria rir, como normalmente acontece quando você conta uma história dessa, mas ele parecia assustado. Como se ele soubesse o que estava acontecendo. Ele ouviu toda a minha história e começou a me contar que aquela estrada era conhecida por ser assombrada e que recentemente estavam tendo avistamentos de um lobisomem na região,
que já tinha atacado o gado e dado até carreira em algumas pessoas da região. Eu disse que aquilo era impossível, que aquele tipo de coisa não existe. Devia ser algum tipo de onça ou algum animal que fugiu de um zoológico. Mas ele disse que aquilo vem se repetindo fazem pelo menos uns 3 meses naquela cidade. Eu me recusava a acreditar que aquela coisa que nos seguiu era um lobisomem. Essas coisas não existem. O frentista disse para esperarmos até de manhã para seguirmos a nossa viagem. Como a gente já estava atrasado no percurso, conversei com os passageiros e a gente decidiu seguir a viagem. Por volta das 2 da manhã, voltamos ao ônibus e retomamos a nossa viagem. Os passageiros ainda estavam com medo e muito nervosos. A estrada estava silenciosa, mas a cerração que antes atrapalhava a minha visão parecia ter ido embora. Mas aquilo ainda ficava na minha cabeça. A cada sombra que eu via pela estrada, eu lembrava daquele ser. Algum tempo se passou e enquanto eu dirigia, segui alguns quilômetros naquela estrada, imaginando que essa história já tinha acabado. Até que eu vi algo. Tinha alguma coisa parada no meio da estrada, como se tivesse um vulto deitado na estrada. Eu, por reflexo, puxei o freio o máximo que eu pude, mas ainda assim acabei passando por cima daquela coisa. Eu fiquei em choque, pensando que podia ser algum animal, alguma pessoa. Mas antes que eu pudesse sair do ônibus para averiguar o que tinha acontecido, os passageiros começaram a gritar de forma histérica, dizendo para eu acelerar que aquela coisa ainda estava atrás da gente. Eu olhei no retrovisor e era aquele ser. Eu não sei se foi por eu ter atropelado aquela coisa, mas ela era totalmente torta, totalmente desfigurada, como se as pernas estivessem quebradas e se a coluna estivesse torta por um lado. Eu acelerei o ônibus com toda a força que pude, tentando fugir daquela coisa. Mas aquilo, mesmo tendo sido atropelado, pareceu continuar tentando perseguir a gente, mas com sorte eu consegui despistar aquela coisa. Eu olhei para trás para ver como os passageiros estavam. Todos eles, assim como eu, estavam extasiados pelaquela visão. Nós seguimos a viagem e conseguimos chegar ao nosso destino, mesmo com aquela coisa. Mas mesmo chegando no destino, aquela noite marcou na minha vida. Assim que eu cheguei na empresa, eu pedi o adiantamento das minhas férias, pois já estava 2 anos sem tirá-las. E mesmo depois que eu voltei, eu pedi para me transferirem de linha e evitei fazer viagens noturnas sempre que possível. Mas uma coisa nunca mais saiu da minha cabeça: que lobisomens existem. As pessoas podem não acreditar, e eu rezo para que elas nunca tenham que acreditar à força como eu. Eu espero que essa história seja narrada no seu canal. Eu sei que ainda é um canal pequeno, mas eu acredito que ele ainda vai crescer muito. Obrigado por narrar meu relato e tenha uma boa noite. Com tantas coisas que vagam pela noite, não me admira que os profissionais desse período tenham milhões de histórias para contar. Se você tem uma história parecida, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Deixe o like e se inscreva no canal para novos relatos. Oi, eu sou Renan, sou de Osasco e tenho 23 anos. Eu vou contar sobre uma noite que eu não vou esquecer tão cedo. Eu estava voltando para casa depois de um dia cansativo. Eu trabalho no mercado próximo da região. Era uma noite bem comum e a rua estava bem tranquila. Quando passei por uma esquina, notei uma figura revirando um lixo em um ponto pouco iluminado na rua da frente. À primeira vista parecia algum morador de rua, o que era bem triste na verdade, mas logo eu percebi que eu estava errado. Ele parecia estar usando algum casaco ou lona preta. Mas cada vez que eu me aproximava, parecia que tinha alguma coisa estranha com aquela pessoa. Como estava no meu caminho, continuei ele. Fiquei curioso, mas ao mesmo tempo um pouco apreensivo de passar por aquele cara. O jeito que ele se movia era muito estranho, como se estivesse buscando alguma coisa específica. Eu não conseguia enxergar seu rosto, mas aquele cara estava me deixando muito inquieto. Conforme eu fui me aproximando, a sensação de que era apenas um morador de rua começou a desaparecer. Eu comecei a sentir um cheiro muito forte de podre. Quando ele percebeu que eu estava chegando perto e se virou, eu consegui ver melhor. Aquela merda não era humana. Era
algum tipo de bicho deformado e peludo. A cara parecia humana, mas parecia que os ossos do rosto estavam totalmente tortos. Tava totalmente deformado. Eu nunca tinha visto nada parecido. Naquele instante, meu coração disparou e o medo tomou conta. A única coisa que eu consegui pensar foi em correr. Na pressa, eu deixei meu celular cair no chão, mas não voltei para pegar. Minha única preocupação era chegar em casa o mais rápido possível. Eu corri o máximo que eu pude, e o que quer que aquilo fosse notou minha presença e começou a se mover na minha direção. Foi uma sensação horrível, como se estivesse sendo perseguido por algo que eu não conseguia entender. Eu corri o máximo que pude e cheguei em casa quase morrendo. Eu tranquei a porta o mais rápido que eu consegui. Depois de alguns minutos ofegantes, eu consegui me acalmar. Eu pensei no que era aquela coisa e por que ele estava revirando lixo. Aquilo não era um morador de rua, com certeza. Eu não sei o que era, mas aquela noite ficou gravada na minha mente até hoje. Eu perdi meu celular por ter deixado ele na rua, alguém deve ter pegado. Mas o que era aquela coisa? O que era aquela coisa revirando lixo? Mesmo nas regiões urbanas, possuímos seres e criaturas que se alimentam dos nossos restos. O que será que era aquela coisa revirando lixo? Oi, meu nome é Júlia e essa história aconteceu com a minha mãe quando ela ainda era adolescente. Desde criança, minha mãe contava que quando voltava das aulas, ela vinha sempre pelo mesmo caminho, uma pequena estradinha de terra que passava por trás das fazendas onde ela morava. Minha bisavó sempre dizia que era o caminho mais seguro até a casa dela, só que essa estradinha era longa, levava quase 1 hora a pé, e minha mãe, como toda adolescente, estava cansada de demorar tanto para chegar em casa. Ela sabia que tinha uma forma de cortar caminho. Se ela atravessasse o terreno do vizinho, chegaria em torno de 20 minutos. Esse terreno era imenso, mas seguia quase uma linha reta até a casa da minha bisavó. Claro, minha bisavó nunca aprovou a ideia e repetia que aquele terreno era perigoso, que os bois poderiam correr atrás dela e etc, etc. Também contava a história que ao meio-dia alguma coisa andava por lá que não era boi. Era algo que não era bom cruzar o caminho. A minha mãe falou que a minha bisavó nunca disse exatamente o que era, mas que ela disse para nunca andar por lá na volta da escola. Minha mãe sempre achou que era só uma história para assustar, para não chegar perto dos bois. Mas um dia ela decidiu ignorar esse conselho. Era um meio-dia abafado. O céu parecia parado e ela resolveu pular a cerca do vizinho porque ganharia algum tempo. Foi andando rápido, com os olhos fixos na direção da casa da minha bisavó. Mas quando faltava pouco para chegar, ela ouviu um som que paralisou seu coração. Era um grunhido, uma mistura de barulho de porco e de boi. Um som como se estivesse sentindo dor. Ela virou devagar achando que era um boi que estava correndo atrás dela, sem acreditar no que via. Ela viu, vindo na sua direção, uma criatura medonha. Ela tinha cara de porco, mas o corpo inteiro parecia um tipo de gorila sem pelos, com braços muito fortes e largos, tocavam o chão como se andasse feito um macaco. A cabeça balançava de um lado para o outro, como se fosse pesada demais para o corpo aguentar. E as orelhas eram gigantescas e batiam entre si como se fossem pesadas. Os dentes de baixo eram tão grandes que saíam para fora da boca, como se fosse um daqueles porcos selvagens. E os olhos eram completamente brancos, vazios, como se fosse um cego. A minha mãe ficou paralisada, sem saber o que fazer. O bicho farejava o ar como se estivesse sentindo o cheiro dela. Quando percebeu, soltou um grunhido mais alto e começou a correr em toda velocidade em direção à minha mãe. Minha mãe, num impulso de puro medo, gritou e saiu correndo o mais rápido que conseguia em direção à casa da minha bisavó. E atrás dela, a criatura gritava e soltava gritos enquanto corria atrás dela. O terreno parecia interminável. Mas quando ela avistou o riacho que separava a área do vizinho da estrada, ela nem pensou duas vezes e pulou no riacho de um jeito desesperado. Ela disse que ela acabou batendo em uma pedra e tem uma cicatriz até hoje desse momento. Só que nessa hora, o bicho parou de procurar ela. Ficou do outro lado da água, agitado, andando de um lado pro outro, e soltou um último grito. Um grito bizarro. Minha mãe continuou correndo a toda velocidade até a casa da minha bisavó. As pernas ficaram trêmulas quando ela chegou e o coração acelerado como se fosse correr. Quando chegou, ela desmaiou de tanto medo. Ficou dias doente, tremendo com febre, e nunca mais sequer pensou em cortar caminho por aquele terreno. Minha bisavó, depois disso, dizia que aquele era o bicho do meio-dia e que nunca, nunca mesmo deveríamos cruzar seu caminho.
E é por isso que caçadores evitam caçar ao meio-dia e os animais se escondem, porque esse ser anda nesse período. E aí pessoal, Seth aqui. Eu tô procurando uma forma de monetizar o canal para continuar trazendo conteúdo para vocês. Eu encontrei uma maneira bem legal de fazer isso. Eu peguei um produto que eu tô usando recentemente, que é o fone, o Redmi Buds Pro 5. Ele é um fone muito bom, ele tem cancelamento de ruído, a qualidade do som é muito boa e a bateria tá durando bastante. Se estiver pensando em comprar um fone novo ou só querendo ajudar o canal, é só escanear o código QR na tela e clicar no link de afiliado que tá no primeiro comentário fixado. É uma boa maneira de pegar um fone top e ainda dar uma ajuda no canal. Valeu mesmo pelo apoio e vamos continuar pro próximo relato. Então, se tiver algum relato que gostaria que estivesse no canal, envie para o e-mail que estará na descrição e no comentário fixado. Não esqueça do like e de se inscrever. Vamos começar. O primeiro relato é sobre uma fera que não foi vista, mas somente ouvida. Quantas coisas estranhas vagam à noite? E será que mesmo dentro de nossas casas estamos seguros desses seres? O primeiro relato é sobre uma fera que não foi vista, mas somente ouvida. Quantas coisas estranhas vagam à noite? E será que mesmo dentro de nossas casas estamos seguros desses seres? Eu tive um dia cansativo e fui deitar. Como sempre, não consegui pegar no sono, talvez por causa do meu celular que eu não parava de usar até tarde da noite. Eu rolava na cama, inquieto, olhando para o teto, enquanto as horas passavam lentamente. O silêncio da madrugada parecia aumentar a sensação de solidão e exaustão. Era uma noite de quinta para sexta-feira, e eu morava na cidade de Carapicuíba, que fica na região metropolitana de São Paulo, em um lugar mais silencioso dessa cidade, mas de longe um lugar calmo e sem movimentação. Mas aquela noite estava muito quieta, estranhamente silenciosa. Por volta das 1 da manhã, finalmente consegui relaxar um pouco. Estava quase pegando no sono quando, de repente, escutei um som. Era como se fosse um grupo de cachorros latindo na rua. De longe, não parecia nada estranho, já que meus vizinhos tinham cachorros que sempre latiam. Mas dessa vez, senti algo diferente, uma sensação de medo primitivo que arrepiou meu corpo todo. Eu dormia no segundo andar, e meu quarto tinha uma varanda que estava aberta, que se você estiver nela, você tem uma visão clara da rua. Os cães continuaram latindo e rosnando, seus sons cada vez mais próximos da minha casa. Foi então que percebi um barulho diferente no meio dos latidos, algo como um trote de cavalo, mas sem o som dos cascos. Era um som pesado, ressoando na noite silenciosa. Cada vez mais, o som se aproximava, ecoando pela rua vazia. O barulho de trote parou não muito longe do portão da casa ao lado da minha. Foi então que comecei a ouvir um rosnado profundo, algo totalmente diferente dos latidos e rosnados dos cachorros. Era um som que parecia vir das profundezas de alguma criatura desconhecida. Os latidos dos cachorros ficaram mais altos, mas logo foram substituídos por um choro desesperado. O som de uma pancada ecoou pela rua, seguido pelo som de vários cachorros chorando. Aquilo foi tão estranho que quase fui até a minha sacada para ver o que estava acontecendo. Mas algo no fundo do meu ser me dizia para não me mover de jeito nenhum. Era um medo profundo de algo que não podia saber que eu tinha visto. E então, um pensamento pior passou pela minha cabeça. E se aquela coisa me visse? Gelei como nunca tinha gelado na minha vida. Aquela coisa, depois de bater nos cães, saiu correndo, descendo a ladeira. Descendo aquela rua, havia um parque bem grande. Talvez aquilo quisesse chegar até lá. Foi uma das experiências mais bizarras que já vivi. Era época de quaresma, e nada me tira da cabeça que o som que ouvi era de um lobisomem. Após o incidente, tentei esquecer o que aconteceu, mas a sensação de medo profundo permaneceu na minha lembrança. E em algumas das noites do ano, eu me pegava olhando para fora com a sensação de que aquilo podia estar lá fora, esperando num misto de medo e curiosidade de ouvir novamente aquele som aterrorizante. Evitei sair à noite e passei a trancar todas as portas e janelas só por precaução não só do sobrenatural, mas de pessoas mal intencionadas.